Mais um episódio do Pode Ninguém Ouvir. Episódio número 20. Tudo bem, delícia? Espero muito que sim, viu? Nesse momento que vos falo, eu acabei de me sentir totalmente vulnerável, sabe? E eu sinto que vai ser de extrema responsabilidade com a sua ação diante a criação de conteúdo, sabe? Eu sei que, infelizmente, né, quase toda mulher no mundo já foi vítima de um assédio sexual, né? Indiretamente, numa circunstância totalmente aleatória, desde cantadas de rua, né? Quando você sente que isso pode ser entendido como uma manifestação sexual, alheia à vontade, né, da pessoa a quem está dirigindo aquele tipo de situação. Eu sinto que em determinadas circunstâncias, essas cantadas, essas posturas dessas pessoas em locais apropriados, aí eu vou dar um exemplo, né, muito claro. Se esse público, né, elogiasse essas criadoras de conteúdo adulto dentro do local de origem desse tipo de prática, né, que está claramente sendo reconhecida ali, né, e afirmada que, é aqui que você pode falar sobre isso, porque aqui é onde eu monetizo esse tipo de atividade, etc, etc. Entende o que eu digo? Então, por exemplo, não é à toa que hoje em dia, lá no meu perfil da Privacy, já somos mais de 5.186 assinantes. Então, se você também tem uma plataforma para chamar de sua, que você exerce esse tipo de prática, tá tudo bem você receber um elogio, né? Algum tipo de validação, mas em outros contextos onde não é, né, evidenciado esse tipo de abertura para esse tipo de situação, é totalmente desrespeitoso, né? Porque em outras circunstâncias, como ocorreu agora há pouco, eu senti que o assédio ele estava sendo maquiado por um elogio. Um cliente X, dentro do meu trabalho formal, eu atendi o telefone e a primeira coisa foi ele mencionar uma X coisa sobre a minha voz. E aí esse elogio, brincadeira, né, vai sendo naturalizada, né, infelizmente na sociedade, na maioria das vezes, porque o comportamento machista é muito naturalizado, mas, em contrapartida, para as mulheres isso é extremamente danoso, não é mesmo? Enfim, é bizarro o quanto isso é desconfortável, né? Já comenta aí quais são suas experiências, assim, dentro de um contexto trabalhístico, porque, nossa, existem muitas manifestações de desigualdade de gênero, né? E isso é algo que eu, como uma mulher hétero, né, dentro de um relacionamento monogâmico, reconheço que o assédio ele tem um caráter sexual. A verdadeira intenção do agressor não é, entre aspas, paquerar, sabe? E sim afirmar a masculinidade e o poder. E fazendo uma referência bem nível ao que cabe a essa pessoa que fez isso comigo, talvez com você, pensa na seguinte questão, sabe?
Se você for mãe de pet, vai entender o que eu tô falando. Quando você passeia com seu doguinho, ele não tem um hábito de ficar mijando em diversos lugares para poder deixar sua marquinha. Enfim, isso me recordou muito essa questão dessas pessoas, desses agressores, afirmar sua masculinidade e poder, sabe? É um nojo, né? É um extremo nojo. E eu tava dando uma lidinha num artigo. Tem uma pesquisa que ela foi realizada lá pela ONG Ting Olga, com quase 8 mil mulheres. E lá eles constataram que 99,6% das participantes já foram assediadas, 83% delas não acham legal, 90% já trocaram de roupa antes de sair, pensando onde iam por causa do assédio, e 81% já haviam deixado de fazer algo ou ir a algum lugar, passar na frente de uma obra e sair a pé por esse motivo. Ainda que 85% dessas entrevistadas afirmaram já terem tido seus corpos tocados sem consentimento. Mano, tanto nojo. E é bizarro o quanto que uma situação vai nos desencadeando a várias outras tomadas de sensações, né? Eu notei que depois que eu reportei essa situação, né, para X pessoa do trabalho e tal, passado aí alguns minutos, né, que essa situação desconfortável ocorreu, eu fiquei particularmente, né, refletindo comigo mesma qual é a minha autorresponsabilidade pós essa situação, sabe? De que forma eu poderia me munir mais de reforço, de equilíbrio emocional, de inteligência emocional, porque é chato pra caramba, né? Quanto que isso não deveria ser tão naturalizado, sabe? Eu reconheço que existem muitos instrumentos legais que podem ser usados, né, para coibir esse tipo de atitude. Eu, particularmente, até trazendo um gancho aqui, total, né, vivenciado, foi lá na plataforma do OnlyFans. Eu fui vítima também de assédio. E por mais que você acha que, nossa, mas caramba, um assinante te assediou. O cara pagou. O cara pagou e achou que, né, cabia ele mijar que nem cachorro lá, sabe? Marcar território do jeito mais nojento possível. Obviamente, entrei com todas as medidas legais por intermédio do jurídico do OnlyFans, né? Tudo que cabia a mim, me munir de reforços para que isso não ocorresse mais, porque importunou, né? Fugiu do que era acordado, sabe? Então, para você que não sabe, o assédio ele pode ser cometido também através de palavras, né? Quando pessoas dizem coisas desagradáveis de teor sexual através de olhares e gestos, enfim, entrou dentro de um contexto de importunação ofensiva ao pudor, sabe? Enfim, quanto mais você pesquisa, minha amiga, mais você vai ver uns nomes muito, né, técnicos, jurídicos, mas o que eu posso te dizer é que essa experiência desse assinante do OnlyFans foi algo assim, foi a primeira vez que eu vivenciei e não recomendo, tá? É de extremo desconforto também. E aí você fica se perguntando, nossa, a pessoa pagou seus dólares lá, se conectou comigo, com a minha intimidade. Sabe quando você se sente totalmente, né, traída emocionalmente, profissionalmente? Porque lá foi uma das primeiras plataformas internacionais, assim, dessa dinâmica aí de me conectar com os fãs, de vender conteúdos exclusivos por assinatura, assim, mensal. E a pessoa simplesmente
né, cagou no mato no meio do caminho, meio que desgrambelhou, começou a pedir uma demanda de, vamos dizer assim, de atenção totalmente fora do humanamente possível, tá ligado? Por mais que, né, a pessoa reconheça que eu sou um ser humano, que preciso dormir, me alimentar, minha vida, além daquilo especificamente. Tem certas pessoas que não têm esse feeling, né, não tem essa responsabilidade emocional com o próximo. Isso é algo assim que, infelizmente, foi diante a muitas outras pessoas que eu tive a grande oportunidade de extremo respeito e empatia. Mas onde eu quero chegar, meu amor, né? Desse grande desabafo. A indústria do entretenimento adulto, ela é uma delícia por si só. Tanto para você, particularmente, vivenciar tantas coisas gostosíssimas. E em muitas delas você vai sim estabelecer uma relação mais positiva com você mesma, vai estabelecer uma relação prazerosa consigo, satisfatória, com o seu próprio corpo, com a sua própria sexualidade. Mas temos que reconhecer que existem espinhos no caminho, né? Assim como uma rosa, né? Como exemplo. Então, nesse processo de criar conteúdo no nicho adulto, eu noto que é um trabalho. E muitas das pessoas ainda levam de uma forma, né, totalmente descabida, de um teor de responsabilidade. É um trabalho com seus prós e contras, mas o quão importante é reconhecermos que, independente do local onde você e eu estivermos, trazermos à tona o nosso posicionamento sempre com total responsabilidade, né? Reconhecer que estamos lidando com pessoas, lidando com expectativas e realidades. Então, a partir disso, a gente ditar uma dinâmica que seja realmente sustentável, seja humanizada, seja saudável, porque é muito fora da realidade quando a gente achar que só pelo fato de você estar podendo exercer a sua liberdade sexual, criativa, que você está isenta de algum tipo de desconforto. E infelizmente não vivemos ainda no mundo perfeito. Existem esses mínimos que sejam, né? Por isso que eu particularmente não tenho essa estratégia de marketing de potencializar ou dar um foco a qualquer tipo de hater, a qualquer tipo de comentário desagradável. Esse não é meu foco. Eu não sustento um tráfego orgânico nas minhas redes sociais por intermédio de pessoas que não estão dispostas para nos impulsionar a ser a nossa melhor versão, sabe? Eu sei que existem muitas, né, criadoras que podem usar como um grande impulsionador, né, de maiores visualizações por intermédio de comentários de pessoas desprovidas de respeito. Eu não vou dar esse palco para ninguém. Eu apenas quis trazer esse recorte pontual, né, que existe sim, infelizmente, né, essa mínima possibilidade que seja, mas que existe, né, essa questão chata, né, da questão do assédio, tá? Mas é 1% diante a 99% de coisas incríveis que você e eu podemos vir a aprender a sentir prazer, sabe? Ou a intensificar o prazer que já possui, não é mesmo? Você na sua vida, no seu repertório,
que até então você já experienciou, sabe? Eu sinto que é o que muitos desses agressores querem nos colocar, né, criadora? Colocar como os inferiores, minimizar nossa autoestima, querem abafar nossa autoconfiança, querem questionar as nossas habilidades, e eu prezo muito para que a gente vire, né, essa postura, esse foco, para que realmente a gente respire fundo, ressignifique, tome medidas cabíveis jurídicas do que for ao nosso alcance, né? Porque nós somos incríveis e todas as pessoas merecem respeito, sabe? Eu sinto que nessas situações, nesse momento que eu tô posicionando pra você, é o momento de superar tanto uma questão individual quanto coletiva, sabe? A gente refletir o que a gente pode superar de inseguranças, dúvidas, sabe? Eu sinto que naquele momento, depois que eu reportei ao responsável, né, X, houve dúvidas, né, nem que seja por um segundo, tipo, caraca, o que eu tenho que fazer que esteja ao meu alcance, que vai me munir mais de segurança, sabe, nesse meu mundo real, porque o entretenimento adulto, ele tá dentro de um contexto na minha vida apenas digitalmente. Então eu fico pensando, sabe, essa questão de inseguranças, dúvidas, culpas muitas das vezes, porque eu sinto que a criadora, por trás das câmeras da criadora por si só, ela é uma pessoa na qual gosta da discrição. Então, quando ocorre algum tipo de indício de algo que fuja disso, não sei se você se reconhece nisso, parece que nos remete a culpa, vergonha em relação à forma que a gente está expressando a nossa sexualidade positiva, sabe? Enfim, é um momento de extrema expressar vulnerabilidade, mas eu sinto que isso é muito importante para que a gente não viva no mundo de fantasias, não apenas romantize a vida da criadora de conteúdo, sabe? Eu sinto que é um processo, esse processo criativo por si só, de transformar as nossas dores decorrentes de violências e abusos sofridos, é dia após dia, né? Recuperando essa nossa alegria do nosso corpo e do nosso sentir, sabe? É a gente trazer oportunidades de a gente conseguir aterrar a nossa presença naquilo que realmente faz sentido verdadeiramente, sabe? É romper, minha amiga, com a identificação do estereótipo de mulher, entre aspas, oferecida ou, entre aspas, fácil. Eu sinto que é uma contínua, né, batalha de construção da nossa autoestima sexual libertadora. E é bizarro o quanto que muitas das vezes essas situações nos faz a gente, né, repensar até a nossa forma como a gente está dando foco nesses nossos projetos virtualmente, né? Se por acaso você já passou por isso em algum nível, já comenta aqui, onde quer que você estiver me ouvindo, comenta aqui no comentário do YouTube, pra gente continuar essa nossa conversa de forma muito amorosa, porque eu sinto que esse processo de vítima é algo que a gente vai descobrindo, sabe? Como que o erotismo, ele pode fortalecer essa nossa paixão pela vida. Eu sinto o quanto que uma época onde eu meio que entrei numa vibe sabática, sexualmente falando, no âmbito para monetizar, e aí uma X pessoa
eu acho que eu já comentei em algum outro episódio, mas só para você ter um exemplo do quanto que o erotismo ele pode sim fortalecer, potencializar essa nossa paixão pela vida. Eu tava numa fase meio blã na época e uma situação, recebi um e-mail de uma pessoa solicitando um conteúdo personalizado. Eu tava na época meio sabática, né, da parada, depois de um quase burnout. E aí eu meio que vi uma grande oportunidade, me permiti reviver essa chama, né, da pornografia, e desde então estou firme no Privacy. Entre trancos e barrancos, né, que falam, a gente vai trazendo novos significados, né, todos os dias. É uma coisa que eu falo pro meu marido, né, estamos juntos há 8 anos. E é uma coisa que eu falo com ele, a gente todo dia escolhe estarmos juntos. A gente não está juntos porque precisamos, necessitamos, ou uma coisa do tipo. A gente escolhe por livre e espontânea vontade. E eu escolho todo dia ser criadora de conteúdo adulto por N motivos. Entre eles, explorar ainda mais profundamente prazer individual e coletivo seu, de quem que seja, que, né, me dá essa abertura de, né, experienciar os seus desejos, os seus prazeres, os seus fetiches. Me enviam, né, solicitam algum orçamento por chat lá no Privacy, e isso me potencializa a explorar, né, mais o prazer e continuar descobrindo os mistérios presentes e poesia, sabe, do nosso próprio corpo. Isso tem sido algo assim muito gostoso, de verdade. Então, nesses momentos, quando eu me sinto um pouquinho mais fragilenta, mais fraquinha, eu reconheço que são dias que eu preciso reafirmar aquilo que eu mesma me propus. Talvez seja uma oportunidade para você reavaliar se hoje é mais um dia de você recomeçar, porque recomeçar é um grande ato de coragem. Se você está disposta a essa coragem de ver a vida de uma forma muito mais colaborativa, sabe, e não com concorrências, a gente precisa nos permitir somar. Então eu quero muito somar na sua vida, né, mostrando, né, claramente de quem já vivenciou certas questões nesse processo de criação, que existem os dois lados da moeda, né? Mas, né, vamos pensar essa sexualidade positiva para que você possa explorar a maravilha de ser você mesma, tá bom? Se por acaso fez algum sentido qualquer coisa que eu falei aqui, por gentileza, considere apoiar aqui o pod, já avaliando com 5 estrelas, por favor. Se inscreva no canal do YouTube, curta, comenta o que você desejar e já compartilha aí pra quem você acredita que vai beneficiar, tá bom? Beijinho. Eu amo e honro muito, muito, muito sua vida.